Fala galera, beleza? HR Gamer falando e bom galera, eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje vai ser uma análise do primeiro episódio de The Walking Dead, Daryl Dixon. Então galera, já vai deixando o like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, compartilhando o canal e comentando o que vocês estão achando. Então, bora lá! Bem galera, no outro vídeo que eu gravei sobre The Walking Dead, Daryl Dixon, eu analisei os primeiros 10 minutos e analisei um monte de outras coisas que saíram sobre a série. Então galera, vai aparecer um cardinho na tela e vocês clicam lá pra ver o que eu falei. Nesses primeiros 10 minutos da série mostram o Daryl chegando na França, andando por lá e matando os zumbis ácidos. Depois disso, ele acabou seguindo um caminho pela França para tentar encontrar um jeito de voltar para os Estados Unidos. Só que no meio do caminho, ele é observado por uma freira, que é a tal da Isabelle, que deixa uns panfletos nas estradas falando sobre Deus. O Daryl simplesmente não liga para ela e segue o caminho, até que ele entra num acampamento de duas pessoas, uma menina e um idoso. E quando ele chega lá, eles trocam suprimentos, ele entrega uma bolsa de medicamentos em troca de comida. Então eles começam a conversar e tal, só que o Daryl não tá nem aí, ele só quer voltar para os Estados Unidos. Só que no meio da troca ali, no meio da conversa, dois soldados aparecem e começam a ameaçar os dois. O Daryl fica meio irritado já com isso, então a treta começa. O Daryl consegue matar os dois, só que ele acaba sendo ferido. Ele dá um sinal pro avô e ele simplesmente dá um porradão na cabeça do Daryl. Ele fica inconsciente e a Isabelle aparece para salvar ele. Ele é levado até o grupo das freiras, onde ele vai receber o cuidado que ele precisa para tratar o ferimento do zumbi ácido. Depois que ele acorda, ele dá uma analisada no lugar, olha pela janela e vê uma criança brincando com um monte de freiras num pátio. E a Isabelle aparece e se apresenta. Então eles começam a conversar sobre um monte de coisas. Essa cena aí da conversa deles é bem longa. Tem muita coisa interessante nessa cena, onde o Daryl e a Isabelle começam a conversar sobre a comunidade dela, sobre de onde que o Daryl veio. Ela começa a falar sobre o zumbi ácido que o Daryl encontrou naquele mercadinho. Eles chamam os zumbis ácidos de queimadores e que o melhor jeito de prevenir a infecção, de impedir que a infecção se espalhe, é cauterizando o local em que foi afetado pelo ácido dos zumbis. Disso, Daryl eles começam a conversar sobre família, sobre religiões, e a Isabelle explica sobre o grupo, a União da Esperança, que é uma aliança entre vários grupos na França. Enfim. E Daryl começa a contar sobre as cicatrizes que tem no corpo dele, porque a Isabelle olha aquilo tudo lá e fica meio em choque. Tipo assim, poxa cara, como é que tu tem tanta cicatriz? O que aconteceu? Então o Daryl começa a contar as histórias dele, cara. Tipo assim, meu pai era fumante, e que ele passava muitos problemas também, teve todas as lutas que ele passou no decorrer da série, enfim. E depois que a conversa deles acaba, a Isabelle meio que faz um tour pelo lugar lá das freiras, e é mostrado o pátio, o arsenal, e eles vão conversando sobre a comunidade e tal, sobre a história do lugar, enfim, essas paradas aí. Depois da conversa, o Daryl recebe um prato de comida e fica lá comendo e tal, enquanto o menino que estava brincando, que é o Laurent, tá do outro lado do pátio imitando o Daryl, que é uma cena bem engraçada. Só que enquanto eles estão lá comendo e tudo mais, a Isabelle tá lá estendendo roupa num varal, conversando com outra freira, e ela fala que a comunidade está dividida sobre o fato do Daryl estar ali, que ele é bruto e não acredita em Deus e que ele não deveria estar ali com elas. Só que a Isabelle fala que ele deveria ficar ali porque ele é muito forte, viu ele lutar contra os guerrilheiros e também ela acha que ele é o tal do escolhido. Eu vou explicar o que é esse escolhido depois. Depois dessa conversa delas, o Daryl termina de comer e tal, e o Laurent aparece e eles começam a conversar. E dá pra ver que o Laurent é uma criança meio assim, meio esquisita, tal, meio isolada do mundo pós-apocalíptico. Ele começa a conversar umas paradas de matéria escolar, começa a falar de matemática, tipo assim, quanto tempo será que levaria para repovoar a França, tá ligado? Ele fala que levaria gerações pra fazer isso, enfim, ele dá esse papo aí de matemática e o Daryl fica tipo assim, mano, esse moleque é muito bizarro. E pergunta sobre a família do Daryl e tudo mais, só que o Daryl também não dá a brecha. Só que a conversa deles é interrompida pela Isabelle, que fala pro Laurent ir ler poesias pro tal do padre Jean. Enquanto isso, a gente vê aquela dupla que enganou o Daryl no começo do episódio sendo emboscada por um grupo de soldados. E dentro desse grupo está o Codron, galera. O Codron tá lá e ele simplesmente chega lá e já sai falando as perguntas. A gente tá procurando dois soldados que sumiram. Vocês sabem de alguma coisa? Os caras falam que eles não sabem de nada. Só que o Codron sabe que eles estão mentindo. Então ele pega o bagulho que o velhinho usa pra andar e simplesmente mata ele na frente da menina. E ela simplesmente, com medo de morrer,
fala que os dois estão mortos no acampamento e ela leva eles até lá. A gente vê o Daryl tentando arrombar um escritório meio secreto que tem lá, porque no meio do tour ele viu que tinha um rádio lá, então ele pensou tipo assim, poxa, eu posso usar esse rádio para tentar entrar em comunicação com alguém no mundo exterior, alguém, talvez algum grupo, algum americano que esteja na França, enfim. Só que enquanto ele tá tentando lá, ele começa a ouvir uns barulhos de zumbis. E quando ele sai para procurar esse barulho, ele encontra o Laurent lendo um livro de poesia, assim, por um zumbi vestido de padre, que é o tal do Padre Jean. E ele começa a falar que o Padre Jean tá ali e tal, que eles estão esperando ele ressuscitar. O Daryl fica bem bolado com isso e simplesmente fala que vai embora. A Isabelle vê que o Daryl vai embora e simplesmente tenta convencer ele a não ir. Enquanto o Daryl tá lá arrumando as coisas dele, pegando um monte de arma, comida, suprimento, a Isabelle fica insistindo para ele não ir embora, porque ele é o mensageiro que vai fazer que vai entregar o Laurent. E eu vou explicar. O tal do escolhido, o mensageiro, é uma parada que eles estão na cabeça, porque um monge falou que alguém ia aparecer e levar o Laurent para um lugar seguro. Ele viu alguma coisa no Laurent e ele é especial e alguém ia levar ele para um lugar seguro. Então, vários indícios de que o Daryl seria o tal do escolhido, onde, tipo assim, tem um desenho que o Laurent fez antes do Daryl aparecer que representa o Daryl. Tem essa bagulho do monge aí também, dessa tal profecia que ele citou pra Isabelle. Enfim, tem essas paradas aí. A Isabelle começa a falar um monte de coisa pra tentar convencer o Daryl a ficar. Só que ele não dá o braço a torcer e fala, tipo assim, mano, não vou ficar e tal. Eu só preciso sair daqui, eu só preciso ir embora. Então ela leva o Daryl até essa sala e mostra o mapa da França. E mostra que tem um caminho traçado para Paris, que é o caminho que eles iam fazer para levar o Laurent até uma comunidade. E ela aponta o dedo para um lugar que tem um porto, onde tem vários navios que vão e vêm do mundo exterior. Então ela fala que se o Daryl quiser sair da França, o melhor jeito que ele tem é naquele porto. A gente vê o Codron e os soldados chegando naquele acampamento da menina. E quando eles chegam lá, eles encontram os dois soldados mortos. Só que quando o Codron encontra um dos soldados que se transformou em zumbi, ele fica muito abalado, porque esse soldado é o irmão dele. E junto do corpo está um panfleto da Isabelle, que o Codron reconhece e tal, e decide ir atrás do grupo das freiras para conseguir respostas de uma possível vingança. Só que a menina fica para trás. Eles falam que a recompensa dela ter falado a verdade é a misericórdia deles. O Daryl vai embora e fala que ele não quer ter mais problemas do que ele já tem. Então o Daryl segue o caminho com os suprimentos e vai embora. Só que no meio do caminho ele vê os soldados do Codron indo até o convento das freiras, o que deixa ele com uma consciência pesada e ele decide voltar. Na hora que os soldados chegam lá, eles obrigam as freiras a abrirem o portão, porque caso contrário eles iam matar todo mundo. Então eles entram lá, vasculham o lugar e encontram o padre zumbificado. O Codron fica meio irritado, fica meio em dúvida, tipo assim, mano, por que vocês têm um zumbi aqui, velho? Não. Aí ele manda um soldado lá matar o cara, que era parte desse grupo das freiras. E depois que ele mata, o Laurent chega lá tentando ajudar o padre e tal, só que ele não consegue. E o Codron fala tipo assim, leva um menino com nós aí que nós vai fazer esse cara em um soldado. O Daryl aparece de repente e mata um soldado. E é aí que a treta começa. O grupo das freiras e os soldados começam a guerrear e tal. E todo mundo morre. Literalmente o grupo das freiras inteiro morre e a maior parte do grupo de soldados também morre. O Daryl consegue deixar o Codron muito machucado e muito ferrado, junto com a ajuda da Isabelle. Só que depois de levar uns tiros, depois de levar umas porradas e tudo mais, o Codron consegue pegar um carro e fugir. O Daryl volta e vê todo o estrago que ficou naquele lugar e reencontra a Isabelle, que está junto com uma freira que está machucada. E essa freira é aquela mesma freira que falou que o Daryl era má influência pro pessoal dali. E ela começa a falar que o Daryl provou o contrário, que ele é sim o escolhido, que ele deve ajudar a Isabelle a levar o Laurent até Paris. No final só sobra o Daryl, a Isabelle, o Laurent e uma outra freira. O Daryl senta do lado da Isabelle e simplesmente começa a contar a história dele, que ele saiu de casa em busca de algo que ele achou que valia a pena encontrar, só que ele se esbarrou com uma galera ruim que deixou ele preso em um barco. Rolou uma treta ali e ele acabou à deriva no mar e acabou parando na praia da França. Então ele fala que vai ajudar a Isabelle a levar o Laurent até Paris em troca de uma ajuda a conseguir entrar num barco naquele tal porto. Aí o episódio acaba com uma cena do grupo do Codron indo até um barco destruído, que a gente vê que esse grupo é um grupo muito grande, você vê que os caras têm navio, eles transportam carga entre países, em meio mundo pós-apocalíptico. Quando eles chegam lá, uma mulherzinha lá que parece ser a líder pergunta pro capitão do navio o que aconteceu. Então ele explica que um homem chamado Daryl
começou uma rebelião com os presos e isso acabou gerando uma destruição no barco. O barco explodiu, diversas cobaias que eles tinham naquele navio foram destruídas. Então a tia lá, muito bolada, manda os soldados irem atrás do Daryl. Galera, esse foi o episódio. E cara, mano, na nota de 0 a 10 esse episódio é 10, viado. Mano, que episódio sensacional. Mostrou um monte de coisa legal, trouxe o retorno do Daryl, trouxe várias coisas essenciais. Que, tipo assim, mano, lembrou o começo da série principal. Trouxe a essência de sobrevivência, tá ligado? O Daryl encontrando o grupo das freiras, as tretas, o Codron, a gente vê que o Codron vai, a gente entende a motivação do Codron, não é só, seguir ordens, tá ligado? Não, o Codron tem um motivo pessoal, que é o fato do irmão dele ter morrido. Também a introdução dos novos personagens, que é a Isabelle, a freira lá e o Laurent, que são coisas bem interessantes de se ver. Também o fato do Daryl ter ido parar num barco e ser, ser transportado pra França como se fosse um tráfico de escravos, mano. Esse grupo pesquisa zumbis, cara, ou seja, eles estão criando novas variantes, cara. Então, são coisas muito interessantes pra se ver, são várias coisas muito interessantes que a gente vai ver no resto da temporada. Então, galera, mano, essa série promete ser muito foda, muito melhor que Dead City, isso eu tenho certeza. Então, galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até o final. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o canal, comenta o que vocês estão achando. E é isso. Valeu, falou, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, eu fui. Falou. Até mais. Falou!